Gostaria de deixar um pensamento aqui nessa noite, um texto que está no livro de 2 Samuel, no capítulo 5, versículo 1 ao 10, algo que o Espírito Santo tocou no meu espírito. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos esse texto, 2 Samuel, no capítulo 5, do 1 em diante, diz assim: Então todas as tribos de Israel vieram a Davi, a Hebrom, e falaram, dizendo: Eis aqui teus ossos e a tua carne somos. E também dantes, sendo Saul ainda rei sobre nós, era tu que saías e entrava com Israel. E também o Senhor te disse: Tu apacentarás o meu povo de Israel, e tu serás chefe sobre Israel. Assim, pois, todos os anciões de Israel vieram ao rei, a Hebrom, e o rei Davi fez com eles uma aliança em Hebrom, perante o Senhor, e ungiram Davi, rei de Israel. Da idade de 30 anos era Davi quando começou a reinar, 40 anos reinou. Em Hebrom reinou sobre Judá 7 anos e 6 meses, em Jerusalém reinou 33 anos sobre todo Israel e Judá. E partiu o rei com seus homens a Jerusalém contra os jebuseus que habitavam naquela terra e que falaram a Davi dizendo: Não entrarás aqui, a menos que lance fora os cegos e os coxos, querendo dizer, não entrará Davi aqui. Porém Davi tomou a fortaleza de Sião entre a cidade de Davi, porque Davi disse: Naquele dia, qualquer que ferir o jebuseu e chegar ao canal, e os coxos e os cegos, que a alma de Davi aborrece, será cabeça e capitão. E por isso diz: nem cego nem coxo entrará nesta casa. Assim habitou Davi na fortaleza e lhe chamou a cidade de Davi. E Davi foi edificado em redor, desde Milo até dentro. E Davi se ia cada vez mais aumentando e crescendo, porque o Senhor, Deus dos exércitos, era com ele. Até aí. Pai, eu te agradeço, Senhor, por esse momento tão especial que nós estamos aqui. E nesse momento o Espírito Santo traz a revelação, a tua palavra, do nosso espírito, que nós temos a compreensão desse texto, para que a tua igreja cresça, para que a tua igreja avance, para que teu nome seja glorificado, Pai. Espírito Santo, mais uma vez eu estou diante de ti. É seu momento, a sua hora, fala conosco, fala com a tua noiva, em nome de Jesus, amém e amém. Queridos, aqui esse texto aqui fala sobre, logo após a morte do rei Saul, que foi o primeiro rei de Israel, ele foi morto na batalha pelos filisteus, e o povo chegou até Davi. Davi estava em Hebrom, e falou: olha, você sabe, Davi, que a promessa sobre a sua vida, que você seria rei de Israel. E mesmo quando Saul era rei, quem saía, ou seja, nas batalhas, ia e voltava, era você. E agora, nós somos ossos dos teus ossos, nós somos carne do teu corpo, nós somos irmãos, e nós queremos que você assuma, que você esteja na frente como rei de Israel. Por quê? Porque ainda existia muita coisa para conquistar em Israel. E a palavra do Senhor diz que Davi faz uma aliança com o povo, e ele foi ungido rei ali, em Hebrom, rei de Israel. E a partir daquele momento, a primeira coisa que Davi ele fez é entrar em Jerusalém. Porque até então, nem o rei tinha governado em Jerusalém. Porque Jerusalém, desde Abraão, as promessas que Deus tinha para Abraão, era entrar em Jerusalém. E ele não conseguiu. As promessas que Deus tinha para Josué, era entrar em Jerusalém. E ele também não conseguiu. A promessa que Deus tinha para Saul, era entrar em Jerusalém. E ele também não conseguiu. Porque Saul foi ungido em Gigal,
E ali o seu palácio era em Gibeá. Ele foi ungido ali em Mispa. E ele também não conseguiu, porque Jerusalém era uma fortaleza, eram os jebuseus que estavam ali. E eles estavam mais próximos ali à tribo de Benjamim. A tribo de Benjamim se uniu com eles, então entrava, estava junto ali próximo, mas eles não reinavam. Quem reinava eram os jebuseus. E Jerusalém, muitas vezes na Bíblia, significa a igreja do Senhor. E também nós sabemos que é a cidade santa, o qual todos nós um dia estaremos nessa cidade. E interessante que quando os jebuseus souberam que Davi foi ungido a rei, eles desafiaram Davi. Diga para Davi, vê se ele vai entrar aqui, vê se ele vem aqui destruir os cegos, os coxos, os surdos. Eles fizeram um desafio. Alguns teólogos dizem que era costume do jebuseu, quando se levantava um exército inimigo, eles colocaram as pessoas com portadora de deficiência na frente, para que eles fossem atingidos, pessoas cegas, pessoas surdas. Mas existe outros historiadores que diz que não, que eles estavam desafiando Davi, dizendo: olha, nós estamos surdos e cegos para aquilo que você é, veja se você vai conseguir entrar aqui. Então eles desafiaram Davi. Muitas vezes, quando nós lemos a história de Davi, a primeira coisa que nós, muitas vezes, vem no nosso coração, até mesmo pregamos, que a primeira coisa que Davi quis fazer é buscar a arca. Não. A primeira coisa, que quando Davi foi ungido rei de Israel, era conquistar Jerusalém. E Davi foi o primeiro rei a entrar em Jerusalém. Ele foi o primeiro rei a reinar em Jerusalém, porque a nossa caminhada, ela termina também em Jerusalém celestial. Então não basta somente nós usufruirmos de Canaã, e nós sabemos que jebuseus, heveus, heteus, são 7 espíritos, que o povo de Deus tinha que lutar, vencer, e esse era o último, o jebuseu, que também significa espírito do orgulho. E era exatamente esse espírito do orgulho que tinha que cair por terra, para que o povo israelita entrasse em Jerusalém, e dominasse Jerusalém, e cultuasse em Jerusalém, e celebrasse o Senhor em Jerusalém. E era isso que eles queriam, anos e anos, séculos e séculos. Essa era a vontade de Deus, esse era o desejo do Senhor, que seu povo entrasse em Jerusalém e ali estabelecesse a adoração, o louvor. E nós sabemos que o nosso adversário não quer que nós adoremos a Deus em espírito e verdade. E quando ele foi ungido, Davi, ele se dirige, porque Canaã significa a plenitude espiritual. Mas nós temos que conquistar tudo aquilo que o Senhor tem falado na sua palavra. Por isso que nós lemos lá em Efésios 1:3, diz assim: bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Consagração é indispensável para que nós possamos conquistar. Havia uma verdadeira fortaleza ali em Jerusalém. E por isso os reis não conseguiam, eles desafiavam, era uma montanha. Como é uma montanha, eles se sentiram seguros. Fortaleza, não tinha como entrar. Nem o rei conseguia chegar até lá. Mas a palavra do Senhor diz que Davi, ele entra lá através do canal das águas. E nós sabemos que através da vida de Davi, quando ele estabeleceu o reinado dele, assumiu ali em Jerusalém, não só ele foi uma pessoa beneficiada, mas ele trouxe benefício também para os seus filhos, para Salomão, que depois reinou 40 anos sem guerra, sem batalha. Então eu sempre falo, existe algum gigante que se levanta na nossa caminhada. Se eu e você não vencer esse gigante, vai sobrar para os nossos filhos. Muitas vezes nós estamos fazendo corpo mole diante de algumas adversidades, diante de algumas fortalezas, diante do nosso próprio orgulho, que significa os jebuseus.
E se nós não vencermos o nosso orgulho, nós não podemos triunfar e usufruir de tudo aquilo que Deus tem para conosco. E nós sabemos que é no Espírito, que eles precisavam lutar, derrubar. E essa fortaleza, esse Jebuseu, muitas vezes, tudo aquilo que fala eu, amorreus, heteus, Jebuseus, todos os eus que está dentro de nós, tem que cair por terra mesmo. Enquanto ele estiver reinando eu, o meu ego, reinando nós, não vamos conquistar as promessas que Deus tem para conosco. E esse era o desejo do povo de Deus, era entrar nessa cidade, triunfar, conquistar ali Jerusalém. E veja que quando, no versículo 6, partiu Davi com seus homens a Jerusalém, contra o Jebuseu que habitava naquela terra, que falara a Davi dizendo, não entra aqui, não entrará aqui, a menos que lance fora os cegos, coxo, querendo dizer, não entrará Davi aqui. Porém Davi tomou a fortaleza, e essa é a cidade de Davi. Porque Davi muitas vezes, ele é uma réplica do senhorio de Cristo Jesus, porque Saul era só rei, Davi ele era rei e sacerdote. Se você, a Bíblia diz que Deus nos fez reis e sacerdotes, Apocalipse 5:10, para que nós possamos reinar sobre a terra. Se você não assumir o seu papel de sacerdotal, se você não assumir o seu papel de rei, você vai ficar coxo. Não conseguirá estabelecer, vencer, conquistar todas as coisas. Por isso que Davi ele obtinha vitória, como ele se relacionava com o nosso Deus, como sacerdote, e também ele prevalecia como rei. E é assim também que Deus quer que nós agimos. Você se relaciona, você entra na presença de Deus, você entra, tem comunhão com Deus através do seu ministério sacerdotal, daquilo que você é um sacerdote, e também você usa a autoridade de rei que foi delegada sobre a sua vida. E para que Deus nos fez rei e sacerdote? Para que nós possamos conquistar todas as coisas. E essa função da igreja aqui hoje é nós conquistar, mas existe alguma fortaleza que diz que nós não vamos chegar, que nós não vamos conseguir, que nós não vamos triunfar. E muitas vezes nós somos desafiados, principalmente quando se trabalha um pouquinho na área de libertação, se pega alguns causas, que aqueles espíritos se diz dono daquelas pessoas e ri, e diz, você não vai conseguir, porque ele é meu, ela é minha, eu tenho um pacto, tenho uma aliança com ela. E nós falamos em nome de Jesus. Jesus quebra esse pacto, essa aliança, e estabelece o seu poder, a sua vontade e o seu querer. E era esse o desafio do povo de Deus. Imaginou nós vivemos esse mundo simplesmente dia após dia e não conquistar aquilo que Deus quer que nós conquistamos, usufruirmos daquilo que Deus quer que nós usufruímos, de nós ter uma vida esplêndida, de ver as maravilhas, testemunhando das coisas gloriosas do Senhor. Mas muitas vezes, essa fortaleza, que nós poderemos chamar de orgulho, ela tenta impedir ou impede aquilo que Deus quer fazer através das nossas vidas. Por isso que Davi fala no versículo 8, porém Davi disse, naquele dia, qualquer que ferir os jebuseus, e chegar ao canal, e os cegos, os coxos, que a alma de Davi aborrece, será cabeça e capitão. Por isso se diz, nem cego, nem coxo entrará nessa casa. Era um desafio que eles estavam fazendo. No outro lado, alguns teólogos, não, mas que eles colocavam as pessoas cegas e coxas, e Davi para entrar lá tinha que matar eles. E aí iam acusar Davi, quem é o Davi? Um homem segundo o coração de Deus, sanguinário, que não tem piedade dos coxos, dos cegos, que eles colocaram ali como um escudo humano, e eles desafiavam. Mas Davi diz, não, aqueles que entrar comigo pelo canal das águas, esses serão chefes, esses serão capitães, esses terão autoridade.
que significa o canal das águas? Canal água simboliza o Espírito Santo de Deus. Existe guerras, existe fortaleza, existe império que nós vamos vencer somente com o poder do Espírito de Deus. Se nós não tivermos cheio do Espírito Santo de Deus, nós não vamos conseguir. Por isso nós precisamos nos encher. E para que eles entrassem no canal das águas, eles precisavam agatinhar, andar agatinhado, porque era um canal, eles tinham uma dificuldade, era uma montanha, eles precisavam subir. Imagina a dificuldade, e esse era o único jeito deles chegar e destruir aquela fortaleza através do canal das águas. Nós precisamos nos encher do Espírito de Deus, para que nós possamos conquistar, amar, porque se nós não conquistar, o adversário nos derrota. Quando você lê Deus falando com o povo em Números, referente à conquista das terras prometidas em Jerusalém, Números 33, do 51 ao 56, e especificamente no 56 diz assim: e será que farei como pensei fazer-lhe a eles? Ou seja, Deus fala ali, quando se lê do 51 ao 56, Deus está dizendo, ou a gente destrói esse povo, ou seremos destruídos como eles por Deus. Ou seja, qual a situação que Deus colocou? Ou vocês destroem esse povo, ou eu vou destruir vocês como esse povo também. Essa era a situação que Deus colocou para eles. Vocês vão lá e vocês têm que destruir, conquistar. Porque se vocês não conquistar, assim como eu destruirei eles, vocês também serão. Por isso que a Bíblia diz que o nosso Senhor, o Senhor dos exércitos, o Senhor de guerra, o Deus de batalha. Se você não se vê como um soldado de Cristo, se você não se vê como oficial do reino de Deus, se você não se vê como autoridade espiritual, você está derrotado. Nós precisamos nos ver como soldado. Nós temos o poder de Deus, temos a palavra de Deus, temos a virtude do Espírito de Deus sobre as nossas vidas. Nós temos a palavra de vitória, a resposta, a solução. Basta eu e você crermos e tomarmos posição mesmo, para que Deus possa fazer coisas grandiosas. Provérbio 8,13 diz assim: o temor do Senhor aborrece o mal, a soberba e a arrogância é um mau caminho, e a boca perversa aborreço. Então o temor do Senhor aborrece o mal, a soberba e a arrogância é um mau caminho, e a boca perversa o aborreço. O temor do Senhor não é nós ter medo de Deus, é nós sabermos que Ele é um Deus todo-poderoso, que pode todas as coisas em prol das nossas vidas e sobre as nossas vidas. Ou seja, tem gente que deixa o pecado, mas tem vontade de continuar pecando. São pessoas que não têm o temor de Deus. E essa era a palavra. Josué foi o maior homem de guerra que nós vemos registrado referente ao povo de Israel. Em Josué 15:63 diz assim: e não puderam, porém, os filhos de Judá expelir os jebuseus que habitavam em Jerusalém, e assim habitaram os jebuseus com os filhos de Judá em Jerusalém até o dia de hoje. Existe alguma fortaleza que muitas vezes está no coração dos filhos de Deus, e que até o dia de hoje ele não conseguiu destruir. E enquanto nós não destruirmos essas fortalezas, não tem como nós prevalecermos, porque não tem como. Eles viveram, por mais que Deus capacitou, fazia milagre, fez o sol parar, maravilha. Josué diz: olha, eu quero que vocês vejam, o Senhor está na frente dessa batalha, o Senhor peleja por vós, do Senhor é guerra. Mesmo assim eles não conseguiram. Aí precisou Davi
primeira coisa que Davi faz: eu preciso conquistar Jerusalém. Nós temos que tomar aquilo que é nosso. Nós temos que tirar aquilo que está ocupando o nosso lugar ali. Porque se você não vencer a fortaleza, não tem como vir a arca. E a arca era a presença de Deus. E o Jebuseu significa o orgulho do coração do homem, do coração das pessoas. Por isso que quando o Senhor escreve a carta de Apocalipse 2:5, diz assim: lembra-te, pois, de onde caíste, arrependa-te e pratica as primeiras obras, porque quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu catiçal, se não te arrependeres. Veja onde que eu tenho caído, veja onde que eu tenho falhado, veja onde que essa fortaleza está estabelecida na minha vida. Eu preciso arrancar ela dali, porque se eu não arrancar, então o Espírito Santo vai se apagar. Eu preciso me arrepender, eu preciso fazer uma autoanálise da minha vida. Nós precisamos vencer a fortaleza. Por isso que a Bíblia fala que as nossas armas não são carnais, mas são poderosas em Cristo Jesus para destruir sofisma e fortaleza. Então nós precisamos derrotar, conquistar, trazer essa presença de Deus. Porque nós nunca podemos fazer paz com os jebuseus. Jebuseus aqui, espírito de mentira, de ciúme, pecado, ira, vingança, alma não convertida. Eu tenho ministrado aqui para a libertação os irmãos, que é uma diferença muito grande entre salvação e conversão. Isso tem causado muita perca na vida das pessoas. Águas fala do Espírito de Deus. E nós precisamos mais do que nunca estarmos nos enchendo da palavra do Senhor. Lá em João 15:3, Jesus fala com os seus discípulos. Ele está mandando 3 anos e meio já com Jesus. E Jesus diz assim, João 15:3, vós já estáis limpo pela palavra que tenho falado. Ou seja, a palavra ela tem um poder de trazer limpeza, purificação, restauração, transformação nas nossas vidas. Isso acontece através da palavra, a ministração do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. E quanto mais você recebe, mais você bebe, mais você toma, mais você se alimenta da palavra de Deus, isso vai trazendo limpeza no teu espírito, na tua alma, na tua mente. As fortalezas, as cadeias vão caindo por terra, porque Deus é fiel à sua palavra. Porque na hora da palavra de Deus é o momento que o diabo faz o possível e o impossível para arrancar a palavra do teu coração. A hora que dá vontade de ir no banheiro, tomar água, a hora que dá vontade de mexer no celular, a hora de vontade o nosso pensamento voa. Porque se você recebe a palavra de Deus no teu espírito, isso trará uma transformação, mudança na sua mente, mudança no teu lar, mudança na tua família. E os teus filhos, a tua geração receberão a porção, as promessas. Porque aquilo que vem para você não é só para você, mas ele se estende também à sua geração futura. O Salmo 119:11 diz assim: escondi a tua palavra no meu coração para que eu não venha pecar contra ti. Eu preciso guardar a palavra de Deus no meu coração, porque o nosso adversário não resiste à palavra de Deus. Diz que o primeiro demônio que se expulsa, você nunca esquece. Eu lembro logo que eu me converti, me chamaram numa casa. Não era diácono, não era presbítero, não, eu era recém-convertido. E tinha um colega meu que ele gostava de tomar umas cachaças. Ele chegou em casa e tomou as cachaças e o demônio pegou ele. E aí me chamaram, eu fui lá muito ingênuo, nunca tinha visto. Cheguei lá, o cara estava endemoniado. E o demônio pegou ele e andava que nem um porco, batendo os dentes, espumando. E aí uma filha adolescente desmaiou, a outra caiu também, a esposa
gelada, não sabia o que fazer. E quando eu comecei a ler a Bíblia, ele veio com tudo tentar arrancar a Bíblia da minha mão. Aí eu tive que repreender em nome de Jesus. Nunca esqueci. O primeiro demônio que se expulsa, você nunca esquece. Você vê que ele pare com isso. Não queria, porque a palavra ela tem um poder de mudança, transformação, resgate, edificação, de gerar fé. E Jesus falou: vocês estão limpos pela palavra que eu tenho pregado. Salmista: escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. E Efésios 5:26 diz assim: para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Ou seja, santificação é deixar Deus arrancar todas as raízes que vai causar morte espiritual nas nossas vidas. A palavra de Deus, ela tem poder de reprogramar a nossa vida. É interessante isso, amado. Quando eu tomo essa palavra, sou apaixonado, tenho sede, vontade, fome da palavra de Deus. Isso vai reprogramando a minha vida, isso vai trazendo resposta, vai abrindo porta. Isso vai fluindo dentro de nós de uma maneira tão grande e poderosa. E aí você vai conquistando áreas da sua vida e lugares aonde que o Senhor te levará como você nunca poderia ter imaginado antes. Por quê? Porque Deus é fiel a ela. Porque quando eu me converto, eu preciso aprender os valores do Senhor. E eu sei que isso é um processo. É dia após dia, se alimentando, ruminando a palavra de Deus, liberando essa palavra, confessando essa palavra, caminhando sobre essa palavra. Isso trará uma libertação primeiro, amado. Antes de eu querer libertar alguém, eu preciso me libertar. Se existe alguma coisa que ainda está me prendendo e me amarrando. Porque se eu quiser entrar na guerra espiritual ainda com alguma fortaleza no meu coração, na minha mente, isso vai trazer um peso. O inimigo vai pegar nós pelo cérebro e esmagar. Cada um de nós temos que conquistar. A maneira de nós destruirmos a fortaleza é pelo caminho das águas, é através do Espírito Santo de Deus, é através do poder glorioso do Senhor. Versículo 10 diz: e Davi se ia cada vez mais aumentando e crescendo, porque o Senhor Deus dos exércitos era com ele. É isso que Deus quer de mim e de você, que você cresça, que você desenvolva, que você atinja níveis espirituais e conhecimento e relacionamento com Deus como você nunca teve antes. Amado, não tem como estabilizar, não existe teto para que nós possamos crescer. Muito pelo contrário, você tem um ponto de partida, mas não existe teto. E quanto mais eu deixo, quanto mais eu me coloco nas mãos de Deus, quanto mais eu convido o Senhor para ser Senhor da minha vida, mais Deus vai se manifestar, mais maravilha o Senhor estará operando na minha vida, através da sua vida, porque você é um instrumento na mão de Deus para mudar a situação. Eu tenho falado e profetizado que você é a pessoa resolvedora de todos os problemas. É você, a igreja do Senhor. Não adianta eu mudar muitas vezes, vou mudar de igreja, muda simplesmente de célula, o cavalo mesmo. Nós precisamos acertar, precisamos aprender a solucionar os problemas. Existe alguma fortaleza, existe algumas oposições, existe algumas adversidades. Qual era o calo para o povo de Deus? Era Jerusalém. Jerusalém, a morada do Altíssimo. O inimigo até que não se incomoda de você usufruir das coisas de Canaã. Mas será que ele está contente de ver você entrar na cidade santa, a Jerusalém celestial? Será que ele quer permitir que você chegue lá?
Será que Ele quer que você usufrua da Nova Jerusalém? Porque era isso que eles queriam. Não, Israel entrou aqui. Fica nas periferias aí, na redondeza. Alguns se uniram conosco aqui. Alguns de Judá, outros de Benjamim, estão conosco, mas quem domina aqui é nós. Não, quem domina aqui é o povo de Deus, a igreja do Senhor. Nós somos o povo da promessa, nós somos os filhos de Deus, nós somos a herança do Senhor, nós temos a palavra da salvação, a palavra que muda, a palavra que restaura, a palavra que edifica. Você é uma bênção de Deus, você é um profeta do Senhor, você é um instrumento na mão do Senhor, você é a noiva do Senhor, você é o sacerdote real, você é a nação santa, você é a raça eleita, você é propriedade exclusiva de Deus para conquistar a terra, para dominar a terra, para estabelecer o nome do Senhor aonde quer que você esteja, igreja. Nós precisamos disso. Existe algumas fortalezas que estão lutando, batalhando, eles querem que você pare, eles querem que somente você tenha o título de rei. Mas a Bíblia diz que nós somos sacerdote rei, real. Não só imitação, porque o mesmo Espírito de Deus, mesmo Espírito está sobre mim e sobre você. Como que você tem vivido a sua vida? Você tem usufruído dessa autoridade que Deus tem colocado sobre você? Ou você tem sido desafiado? Você não consegue nem destruir uma pessoa surda, nem um cego. Quero ver se Davi vai entrar aqui. Diga para Davi que ele não vai conseguir entrar aqui. Aqui ele não entrará. Esse era o desafio dos jebuseus. Aqui nessa fortaleza ele não dominará. Aqui quem domina somos nós. Davi falou: olha, aqueles que entrarem lá serão capitões, serão os oficiais, serão as autoridades maiores. E ele convoca seus homens. E ele entra lá e destrói esse povo de lá e estabelece a vontade do Senhor. Amado, nós temos que agradar o nosso Deus. Nós precisamos conquistar aquilo que Deus delegou para nossas vidas. Nós não podemos viver uma vida de gado, comer, beber, dormir, levantar outro dia e fazer a mesma coisa. Nós precisamos levar uma vida de filho de Deus. Nós somos filho de Deus. Não deixe que o inimigo venha sangrar teu coração, sangrar a tua alma. Não deixe que o inimigo faça com que você ande cabisbaixo, triste, abatida, corocochô, como uma pessoa, como escravo. Não, você é filho de Deus. Você tem promessa, você tem a marca de Cristo na sua vida. Nós somos esse povo. A igreja do Senhor precisa despertar. Amado, você precisa assumir essa responsabilidade. Em Cristo Jesus, responsável aquilo que você é no Senhor. Porque o inimigo quer roubar essa identidade sua. Mas você é filho de Deus. Não deixe o adversário tentar roubar de você, prender a tua mente, dizer que você é um derrotado e você não vai conseguir. Talvez muitas áreas da sua vida, não sei qual o tempo, que talvez você está sendo desafiado pelo inimigo, dizer você não vai conseguir, aqui você não entra, essa porta não abre, nada você vai conquistar. Isso é mentira de Satanás, porque Deus é fiel à sua palavra. Eu lembro que eu estive ali em Guarapuava, ministrando uns tempo atrás. Eu cheguei numa casa e tinha um rapaz muito simples assim, magrinho, pequenininho. E o pai e a mãe dele falou: pastor, esse rapaz aí disse que quer ser médico. Meio assim, será? Meu filho médico? Aí eu falei para ele: o que você quer, filho? O que você quer que eu ore por você? Pastor, eu quero ser médico. Pequenininho, magrinho. Digo, eu libero uma voz profética sobre a sua vida, que você vai ser médico. E eu orei por ele. Falou: pastor, mas só se for federal. Não interessa, Deus é um Deus, amado, para a honra e glória do nome do Senhor.
Esse dia eu vi a foto dele no Face, está se formando. Ele passou em 5 faculdades, em 3 ele passou em primeiro lugar. Só Deus pode fazer. Nessa mesma feita eu estava pregando na igreja lá, igreja na congregação do pastor Heret, chamam Boa Vista o bairro, chamam de Charquinho, um bairro bem pesado lá. Aí eu estava orando para umas irmãs, e tinha uma jovem senhora, começou a chorar, a hora que eu se aproximei dela, e eu falei, o que você quer? Aí a irmãzinha que está no lado do pastor, ela não tem útero, o sonho dela é ser mãe, ficaram 12 anos de casado, e ela separou, ficou 1 ano, agora voltou com o esposo, e vão adotar uma criança. Quando ele casou, ele já sabia que ela não poderia ter, ela perdeu o útero, teve um câncer, teve que tirar, e eu me levantei com uma voz profética na vida dela, eu digo, você crê que Deus é poderoso para colocar um útero em você, menina? Ela não falou nem sim nem não, ela chorava muito, e eu orei por ela, e digo, Deus, em nome de Jesus, tua palavra diz que o Senhor é poder para trazer à existência aquilo que não é. Eu liberei uma palavra, saí na segunda-feira, na terça-feira ela foi na ginecologista, chegou lá, como não quis nada, pagou o exame e foi fazer. Aí a médica chamou ela, falou, olha filha, a hora que você quiser engravidar, está tudo certinho, ovário, trompa, útero. Doutora, eu não tenho ovário, eu não tenho útero, eu não tenho trompa. Não, mas está tudo aí, menina. Ela falou, um pastor orou por mim no domingo. Na quarta-feira ligou para mim, pastor, Deus fez um milagre sobre a minha vida. Amados, Deus é fiel. Deus é fiel. Às vezes algumas fortalezas que Satanás levanta para tirar a nossa paz, para tirar a nossa alegria, para tirar o nosso sono, para que nós passamos noites e noites, pensando no problema, angustiado, abatido, cansado, e até mesmo murmurando contra Deus. Não. É esse Deus que eu creio, é esse Deus que nos chamou. Existe desafio? Existe sim. Mas se o Senhor está na frente da batalha, se a guerra é do Senhor, se Deus peleja por nós, este homem, por nome de Davi, com todas as suas falhas, ele nunca perdeu uma guerra. E o mesmo Espírito Santo que está sobre nós, se eu e você crermos, nós nunca vamos perder a guerra. Você pode perder algumas batalhas, mas você não vai perder a guerra, porque Deus está contigo, porque Ele é o Senhor das nossas vidas, Ele conhece o teu coração. Por isso creia, não fique olhando para lado, olhe para o Senhor, para Jesus, para as promessas do Senhor na sua vida. O Senhor está falando comigo que tem muitos de vocês aqui que estavam para vir e não estavam para vir aqui. Foi uma luta para você chegar aqui hoje. O diabo não queria que você viesse aqui hoje. Porque eu me levanto nesta noite com uma voz profética, que a promessa, seja o que for, que você está batalhando, que você está sendo uma oposição contra a sua vida, seja qual for a área, nesta noite eu levanto minha voz e libero uma palavra profética, que a resposta vai vir, que Deus vai solucionar essa causa, que essa porta está aberta, que o milagre que você precisa, Ele está liberando sobre você, que nesta noite os céus se abrem para você. Amado, eu sinto Deus aqui entregando, eu sinto Deus aqui se movendo, eu sinto Deus aqui operando sobre este lugar. Vocês vão ver o que vai começar a acontecer neste lugar aqui, aquilo que Deus vai começar a fazer aqui, aquilo que o Espírito Santo vai começar a tomar pessoas aqui.
porque existe promessa de Deus liberada sobre este povo, e o Senhor está operando aqui. O Senhor está trazendo luz sobre vida. Eu vejo cadeias, corrente, oposição. Eu vejo adversário batendo em retirada. Eu estava vendo o inimigo tentando confundir a mente de muitas pessoas. E nessa noite cai por terra essas hostes das trevas. E o Senhor estabelece o seu povo. E a igreja do Senhor avança. Porque as fortalezas, elas caíram. As muralhas racharam. Porque Deus é fiel, a sua palavra, os céus se abriram sobre esse lugar. Deus é fiel. Deus é fiel, meu querido, meus irmãos. Vai chegar um momento que vai ser uma competição, quem quer testemunhar mais e mais, porque Deus vai começar a usar a tua vida. Deus vai começar a fazer com que você tenha experiência como você nunca poderia imaginar antes. Nessa noite o Senhor está curando corações aqui. O Senhor está tocando sobre vida, corações, desamarrando, desprendendo. Pessoas que estavam morrendo na praia, pessoas que estavam desanimadas, cansadas, o inimigo lançando um negativismo na tua mente, no teu coração, na tua alma. Mas o Senhor está te curando, restaurando. O Senhor diz: alegra seu coração, porque a vitória está chegando. Ele está pelejando. Do jeito que está, não vai ficar. É o Senhor que está, é Ele que faz, é Ele que opera. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é o Senhor que conhece o teu coração, a tua estrutura. Ele te levantou para você vencer. Você é vencedor, você é mais que vencedor. Em nome de Jesus. Vamos colocar em pé, eu vou orar com você nessa noite. Em nome de Jesus. Há uma unção profética aqui nessa noite. Espírito Santo de Deus está operando aqui de uma maneira grandiosa, tremenda. Oh, halamashuri canturialerebais chobas, hamashuri astemalamas chobas, hamashuri astemalabas chobas. Há um vento do Espírito que está soprando. Há uma graça do Senhor. Deus abre os olhos daqueles que têm visão. Abra os olhos para que eles vejam um pouco da tua glória aqui nessa noite. As evidências, aqueles que gostariam de ver, que o Senhor manifeste e comece a trazer luz sobre essas vidas. Oh, halaba, halaraba, halaraba, halabai. Nós vamos cantar a parte de um cântico. Não saia aqui, Deus está ministrando. E eu gostaria de continuar orando por você. Deus está tocando, Deus está movendo, Deus está operando sobre a sua vida. Em todas as áreas, creia, creia, creia. Oh, Jesus. Para que entre o Rei Jesus, o Rei da Glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da Glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da Glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da Glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da Glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da Glória,
pela presença do Teu Espírito sobre este lugar. O Senhor está reprogramando vidas aqui nesta noite. O Senhor está trazendo luz, graça, favor, ó Deus. O Senhor está restituindo, restaurando o ministério, talentos, dons espirituais, ó Deus. O Senhor está gigantando a Tua noiva na face da terra. O Senhor está movendo os céus sobre este lugar aqui, ó Deus, sobre cada vida, cada coração, a cada família, ó Pai. Há um despertar, há uma luz, há uma glória do Senhor aqui, ó Deus. Toca-nos, toca, Espírito de Deus, ministra sobre Teus filhos, ó Pai. Desperta, enche a sua igreja, aviva o coração do Teus filhos, ó Deus. Oh, eis um povo vitorioso, eis um povo triunfante, eis um povo da promessa, eis um povo que conquista este mundo, ó Pai. Eis um povo cheio do Teu poder, em nome de Jesus. O Senhor está desenterrando talentos, o Senhor está trazendo uma capacitação tão grande sobre os Teus filhos. O Senhor está derramando este óleo de bálsamo sobre vossas vidas. O adversário já caiu por terra, as fortalezas, os impérios, o domínio das trevas estão batendo em retirada. Aquele que nos desafiava, aquele que estava nos afrontando, aquele que estava se opondo contra nós, já caiu por terra, em nome de Jesus. Fogo de Deus, poder de Deus, manifesta sobre a Tua igreja. Espírito Santo de Deus, toca-nos, ministra-nos, correntes quebrando, algemas, fortaleza, império, domínios quebrando, vida sendo solta, vida sendo liberta, vidas sendo transformadas, resgate em multidões, resgate em multidões. Oh, há um fluxo do Espírito de Deus que está vindo sobre a igreja, que está vindo sobre as nossas vidas. Há um fluxo do Espírito Santo. Ele vai te pegar. O Espírito de Deus está vindo sobre a sua vida de uma maneira grandiosa, poderosa, porque Ele tem promessas sobre cada um de nós. Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele é o Senhor dos exércitos. Essa batalha é do Senhor, esta peleja você não precisa pelejar, Ele está na frente de todas as coisas. Estenda suas mãos para frente. Obrigado, Espírito Santo de Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre as vossas vidas. E que o amor de Deus Pai, a graça poderosa de Cristo Jesus e a consolação do Espírito Santo de Deus seja com cada um de vós, hoje e até a volta gloriosa de Cristo Jesus, para buscar a sua linda noiva. Amém. Uma salva de palmas para Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Dá um abraço do seu irmão, da sua irmã. Ótima semana. Deus abençoe.